Olá pessoal, vamos a mais uma videoaula. Na aula de hoje vamos falar da resolução de equações do segundo grau incompletas. Porém, antes de falar da resolução das equações incompletas, vamos recordar algumas coisas sobre as equações do segundo grau. Primeiro, chama-se de equação do segundo grau, na incógnita x, toda equação que pode ser colocada na forma ax ao quadrado mais bx mais c igual a zero, em que a, b e c são números reais e o a necessariamente tem que ser diferente de zero. Ok? Essa forma ax ao quadrado mais bx mais c igual a zero é chamada de forma reduzida. Os números a, b e c são os coeficientes e x é a incógnita. Legal? Um número é raiz da equação quando, colocado em lugar da incógnita, a equação se transforma numa sentença verdadeira. Tranquilo? Isso nós vimos tudo na aula passada. Legal? Agora vamos ver como que eu faço para resolver equações do segundo grau incompletas. Resolver uma equação significa encontrar as suas raízes, ou seja, o número que torna as sentenças verdadeiras. Esses números devem sempre pertencer a algum conjunto universo de valores possíveis para as raízes da equação. Em geral, quando não se fala, a gente trabalha dentro do conjunto dos números reais. Legal? Tranquilo? Uma equação do segundo grau pode ser completa ou incompleta. Ela é completa quando o a, o b e o c são números reais diferentes de zero. E ela vai ser incompleta quando o b ou o c ou ambos forem iguais a zero. Lembrando que o a obrigatoriamente sempre tem que ser diferente de zero. Legal até aqui? Podemos partir para a resolução das equações incompletas? Então vamos lá. Nós temos três tipos de equações incompletas. Nós vamos agora aprender a resolver cada um desses casos. No primeiro caso, o a é diferente de zero, obrigatório, o b e o c são iguais a zero. Então a equação vai ser escrita na forma ax ao quadrado igual a zero. O segundo caso, o a é diferente de zero e o c também é diferente de zero, porém b igual a zero. A equação vai ser escrita nessa forma, não tem o termo bx. Legal? No terceiro caso, quem é igual a zero é o c. Então vai ficar na forma ax ao quadrado mais bx. São esses os três casos de equações incompletas. E nós vamos resolver cada um deles em separado. Beleza? No primeiro caso, o caso mais simples, quando a diferente de zero, b igual a zero e c igual a zero, nós temos uma equação do tipo ax ao quadrado igual a zero. Ora, passando o a dividindo, x ao quadrado é zero dividido por a. E zero dividido por a é zero. Quer dizer, x ao quadrado igual a zero, x é igual a zero. Legal? Vamos colocar aqui um exemplo com números. 3x ao quadrado igual a zero, o a vale 3. Passando 3 dividindo, fica x ao quadrado é zero dividido por 3. 0 dividido por 3 é zero. E x ao quadrado igual a zero quer dizer que o x tem que ser zero. Legal? Tranquilo? Dizemos que o zero é uma raiz dupla, uma raiz real dupla dessa equação. Tranquilo? Sem problemas? Então vamos lá. Vamos ver agora o segundo caso, quando o b é igual a zero. Se o b é igual a zero, a equação da forma ax ao quadrado mais c igual a zero. Passando o c para o outro lado, vou ficar aqui, ax ao quadrado é igual a menos c. Ou x ao quadrado é menos c sobre a. Qual é o número que elevado ao quadrado vai ser menos c sobre a? Ou seja, vai ser mais ou menos a raiz de menos c sobre a. Vai ter resposta somente se essa fração menos c sobre a for positiva. Legal? Se o resultado aqui for negativo, não tem raiz. E no caso, se for positivo, vai ser mais raiz de menos c sobre a ou menos a raiz de menos c sobre a.
Vamos ver um exemplo com números que vai ficar mais claro para a gente. Por exemplo, se eu tiver 4x² menos 36 igual a zero. Primeiro passo, isolar o x ao quadrado. Vai ficar 4x² igual a 36. Dividindo por 4, x² é 36 dividido por 4. x² é 9, ou seja, o x é mais ou menos a raiz quadrada de 9. Pode ser mais raiz de 9 ou menos raiz de 9, porque tanto mais 3 quanto menos 3 elevado ao quadrado vai ser 9. Legal? Quer dizer que quando eu tenho uma equação incompleta do segundo caso, quando b for igual a zero, as duas raízes da equação, se existirem, é lógico, se for um número positivo dentro da raiz, serão dois números reais e simétricos. Ou seja, as duas raízes são reais e simétricas. Tranquilo? Legal? Tá claro até agora? Vamos então para o terceiro caso. O terceiro caso é quando o c é um número igual a zero. Eu tenho a equação na forma ax² mais bx igual a zero. Legal? O que eu faço? Vou colocar o x em evidência. O x, ax² dividido por x dá ax. Bx dividido por x vai dar b. Se um produto é igual a zero, ou o primeiro fator é igual a zero, ou o segundo fator é igual a zero. Fazendo isso, eu já tenho uma resposta, o x igual a zero. E a outra raiz eu obtenho resolvendo a equação, ax mais b igual a zero. Ax é igual a menos b, x é igual a menos b sobre a. Tranquilo? Vamos ver um exemplo numérico aqui. Por exemplo, se eu tiver a equação x² menos 6x igual a zero. Primeiro passo, colocar o x em evidência. x² dividido por x dá x. Menos 6x dividido por x vai dar menos 6. Então, uma solução x igual a zero ou o x menos 6 vai ser igual a zero. Tranquilo? Isolando o x, x é igual a 6. Então, as duas raízes são, uma raiz é zero e a outra raiz é 6. Observe que, nesse caso, uma das raízes da equação sempre será nula, sempre será igual a zero. Ficou claro para vocês, gente? Assim a gente conclui a nossa aula de hoje. Você pode ver mais disso daí no livro nosso livro-texto, nas páginas 110 e 111. Se tiver dúvida, é só procurar pela gente lá no fórum. Um forte abraço e um bom estudo a todos. Tchau, tchau.